Bom dia, boa tarde. Aqui é a professora Lucy Donegan e a gente vai continuar com os desenhos em perspectiva e agora sobre uns exercícios com um ponto de fuga, variando em relação aos primeiros que a gente fez, e dois exercícios com dois pontos de fuga principais. A gente está continuando a imaginar que para a gente sempre os eixos verticais não estão fugindo. Eles estão apenas diminuindo ou aumentando de tamanho conforme a posição no espaço. Então, todas as linhas horizontais continuam indo para algum ponto na linha do horizonte do observador. A gente vai continuar um exercício com linhas convergindo para um ponto de fuga principal, que é o exercício 4, com um quadro situado ao fundo. Mas a escala do desenho a gente vai mudar em relação aos anteriores. Depois, os desenhos seguintes, do exercício 5 e 6, o objeto está mais inclinado em relação ao quadro. Isso quer dizer que os dois tipos de linhas horizontais principais do objeto estão inclinados em relação ao quadro e, portanto, estão fugindo para um ponto de fuga. Um em relação ao ambiente interno e o outro um bloco em perspectiva com o ambiente inclinado, o bloco inclinado de um modo um pouco diferente em relação à angulação do exercício 5. O raciocínio se mantém, que todas as linhas dos objetos horizontais inclinados convergem para um ponto situado na linha do horizonte do observador. Com o ponto de fuga principal, a transferência do alinhamento do observador para o quadro significa que o ponto de fuga fica alinhado de modo reto com a posição do observador. Com o objeto ou ambiente inclinado ao quadro, a posição dos pontos de fuga está relacionada à transferência de uma linha paralela às linhas inclinadas do objeto, partindo do observador e batendo no quadro. E depois essa posição é transferida para a linha do horizonte. E assim, quanto mais distante o observador está do quadro, mais longe os pontos de fuga estarão entre si. E assim fica menos acentuada a convergência dessas linhas vistas em fuga, indo para o nosso limite de alcance visual. Então, no exercício 4, a gente vai posicionar o quadro até parecido com isso, mas o observador ele vai estar um pouco mais baixo. Além disso, essa malha que antes a gente estava considerando como se cada partezinha dessa fosse aproximadamente 60 centímetros, agora a gente vai imaginar que cada partezinha dessa equivale a algo como 1,50 m. E a gente vai imaginar o observador a uma altura de 1,50 m e um pouco mais de um lado. E a gente vai desenhar esse aqui como se fosse uma perspectiva de uma rua com prédios de um lado e do outro e como se uma esquina estivesse chegando nessa rua. A base do desenho deve ser igual a que eu vou apresentar, mas vocês podem inserir elementos de maneira variada e também podem colocar prédios em posições e janelas e portas em posições variadas. Também podem imaginar outros elementos, como pessoas, iluminação pública, árvores. Então, nesse exercício 4, a gente está começando aqui com um fundo no canto esquerdo da folha, um pouco mais para baixo, e está ampliando um pouco até para criar mais altura, que a gente vai desenhar uma rua com um ponto de fuga principal. Então, a gente está como se fosse na calçada da rua. O quadro ali embaixo e o horizonte é essa primeira modulação, aproximando uma altura de 1,50 m nesse caso. E aí vai desenhando o chão, que vai ser a separação da rua para os prédios e da calçada, traçando uma linha do observador para aquela modulação em verdadeira quadra e volta para a linha em fuga. Uma diagonal para ver a modulação dos pisos, que na verdade eu estou colocando muito fraco porque eles vão existir mais para ajudar a localizar os prédios e não tanto o chão em si.
Então, o que mais vale é essa marcação dos lados para ter uma ideia do tamanho de prédios que eu posso estar colocando. E aí eu fiz uma parte um pouco curvada aí de um canto para o outro, que é como se fosse um encontro com a rua do lado, que a esquina está chegando. E aí eu estou subindo uma vertical do prédio, subindo a vertical de outro prédio, tomando como medida essas alturas. Então tem alguns que, por exemplo, tem 4,5 metros, outro tem 6, que talvez sejam 2 andares. E aí traçando isso para o ponto de fuga, eu naturalmente vou ver o lado direito da rua mais do que o lado esquerdo. E aí um pouco mais alto que 1,5 metro, eu estou imaginando o fim das portas e da janela. E no caso do de 6 metros ou mais, né, que na realidade eu acho que aqui tem 6, 7 metros e pouco, estou imaginando até um outro nívelzinho de janelas pequeno. Aqui uma casa um pouco recuada, uma ideia de uma linha subindo e também um pouco de reforço aqui no chão. Eu vou criar uma janela não tão alta aqui para essa casa, que é uma casa um pouco menor. E do outro lado eu vou criando outras divisões. Vocês podem fazer as divisões de alturas do prédio variando e testar um pouco essa criatividade. Eu também poderia estar imaginando, inclusive, prédios passando do quadro e diminuindo de tamanho à medida que estou me distanciando. E estou refazendo aqui ó, as linhas da calçada. Estou dando uma ideia de prosseguimento para trás do quadro dessa rua. E algumas janelas do outro lado, janelas e portas do outro lado. Elas estão um pouco acima da linha do horizonte, porque se eu tenho 1,50 m, como se eu pudesse passar por dentro de uma dessas portas. E ali eu botei como se fosse uma placa, porque de repente é uma loja. Estou criando uma outra subdivisão, que esse outro prédio do lado direito eu botei como mais alto, então tem 4 janelas em cima. Eu fiz uma modulação mais ou menos baseada nas diagonais para ter uma noção do que seria o meio. E ali não teria janela e teriam 2 janelas para o lado, 2 para o outro. Tem uma porta aberta, então tem um traço aqui que ele está vertical ou está paralelo ao quadro, então seria uma linha reta. E eu estou criando umas 2 janelinhas ali do lado, que também dá para mostrar um pouco de profundidade, estou colorindo um pouco. E ainda posso também criar outros elementos como pessoas na rua. A pessoa na rua ela vai estar com uma altura parecida com a minha, né, de 1,50 m. Então eu posso ver esse alinhamento a partir da altura do que está vindo do plano de projeção. Também desenhei uma árvore, ainda não pintei, e estou reforçando as linhas de contato com o céu e dando uma ideia de céu. Mas vocês não precisam necessariamente estar pintando também. Então a gente está mostrando uma outra maneira de fazer o exercício 4, que é uma situação muito semelhante de um observador em um lado da rua, com um ponto de fuga e com edificações um pouco diferentes de um lado e de outro. Vocês podem escolher uma das situações. Nesse caso, em vez de eu estar desenhando uma malha, um módulo, eu vou pegar várias medidas a partir da planta. Eu não vou pegar só uma medida para depois transformar tudo em módulo. Então, eu estou primeiro desenhando a rua e o leito carroçável é mais ou menos 5 vezes essa distânciazinha que tem das calçadas. Então, é uma noção de proporção um pouquinho mais larga que no último exercício. Essas linhas que eu estou fazendo é aproximando a diferença de uma casa para outra, de um edifício para outro. E depois eu estou marcando alguns locais que eu estou decidindo que vão ser as janelas e portas. Então, se a calçada tem 1,5 m, cada edificação dessa está com perto de dobro da calçada.
Depois eu estou marcando levemente aí, aqui, com essa noção de 1,5 m, eu estou passando 3, 4,5 e 6 de altura. E nesse caso o observador está no canto esquerdo, mas um pouquinho mais para o lado da calçada. Então eu estou colocando aqui em planta a noção de altura de cada um desses edifícios. Eu estou imaginando que eu vou ter um de 2 andares, outro de 1 andar, outro de 1 andar um pouco mais alto. E aí, a partir do que está passando no quadro, eu vou traçando as linhas que estão convergindo para o meu ponto de fuga. Nesse caso, o observador tem a altura de 1,50 m, que é uma altura parecida com o da calçada. Agora, essas distâncias para cada canto dos edifícios, eu estou pegando a partir do raio do observador, batendo naquele local na planta, indo até o quadro e convergindo para baixo. E desse jeito eu vou marcando a diferença de uma edificação para outra. Eu também coloquei uma quinazinha aqui, parecido com outra situação. E estou subindo as paredes. Do outro lado, eu também vou traçar uma linha do observador para o canto do edifício, batendo no quadro e desce para encontrar a linha do chão em fuga. Eu marquei também uma linha dessa calçada seguindo em frente para marcar a calçada, a distância da calçada. E aí estou ajustando agora as alturas, porque eu decidi que um ia ser na marcação dos 6 metros, outro na marcação dos 4,5 metros e outro no de 3. Também estou imaginando uma platibanda alinhada com a altura, mas um pouco mais para frente, que eu também poderia estar traçando isso na planta para puxar essa profundidade depois para a perspectiva. E aos poucos aqui no outro lado, eu estou traçando umas janelas e portas que eu posso pegar tanto pela localização do que está na planta, como eu poderia também ter uma aproximação da posição, traçando diagonais na própria perspectiva. Então, nesse outro lado, eu também fiz do observador para a planta, passando pela planta, bate no quadro e aí sobe para aquela posição do chão. E aí eu vou traçando, nesse caso, um pouco menos de janela que na outra situação. Eu poderia também estar traçando a profundidade da janela e esse espaço interno, mas eu estou continuando aqui com as outras portas, porque é uma cena urbana, não vou colocar tanto detalhe interno. Eu tinha traçado essas portas à altura um pouco abaixo do dobro da altura do observador, ele ficou um pouco grande. Então eu imaginei que poderiam ter umas platibandas com uma porta principal e também estou aproximando uma árvore ali atrás, uma altura quase chegando aos 4,5 metros. Estou traçando janelas no outro lado, elas vão estar bem próximas uma da outra. A primeira porta que eu tinha traçado, ela tinha ficado muito baixa, estou ajustando agora, olhando de novo para a altura em verdadeira grandeza na linha do quadro. E aos poucos eu também posso ir inserindo outros elementos, como uma figura humana, que eu peguei aqui a altura de 1,50 m e puxei para essa posição. Estou fazendo uma coisa parecida aqui com a esquina, então ele está próximo da minha linha do horizonte. Se eu fosse traçar uma linha aqui do horizonte maior, os observadores são na mesma altura ou estão parecidos. E esse casal aí na esquina, normalmente o pessoal gosta de conversar na esquina. Estou também pintando, porque de repente eu não preciso, eu posso acentuar as linhas da parede a partir da pintura. E aos poucos também colocando essas linhas de profundidade de um edifício ou outro. Eu posso também imaginar que essa calçada ela continua um pouco para trás do quadro. Poderia até imaginar mais coisas indo para trás do quadro. E eu posso reforçar as linhas do contorno e do céu. Então,
Eu poderia fazer tudo a partir de um desenho em planta também, mesmo com esse um ponto de fuga. Vocês podem escolher ou podem até traçar um pouco nas duas situações e fazer um desses desenhos. Nos exercícios 5 e 6, a gente está indo para 2 pontos de fuga principais. O 5 ainda é, de novo, um ambiente interno e o raciocínio é parecido com os que a gente fez nos primeiros exercícios de um ponto de fuga, mas essa subdivisão pode imaginar que é parecida com 80 centímetros e a gente está simplesmente dividindo o eixo e o chão em 4 partes, cada parte algo parecido com 80 centímetros. Nesse caso, só tem uma posição e uma linha no espaço que está passando no quadro. E a partir desse eixo é que a gente transfere as medidas da perspectiva em fuga. No exercício 6, a gente vai variar um pouco o modo como a gente está desenhando essas medidas do bloco em verdadeira grandeza e vai desenhar esse bloco em verdadeira grandeza acima do local de projeção do desenho em perspectiva. Nesses casos também, vocês podem, no caso do ambiente interno, desenhar outros elementos a mais ou variar um pouco em relação aos elementos como janela, porta, mesa, banco, mas a situação do observador deve ser semelhante a essa e a escala do desenho também. No exercício 6 do bloco, vocês podem inserir outros elementos como se vocês estivessem complexificando esse objeto a partir desse elemento principal. Então, aqui a gente vai fazer uma situação diferente das outras, que apenas uma parte do ambiente está em verdadeira grandeza. Então, essa é como se fosse a quina de trás, onde o quadro está, e eu estou subdividindo o espaço em 4 partes iguais, como se fosse cada uma 80 centímetros, e o observador está no meio do ambiente em termos de altura, e por isso a linha do horizonte está ali na segunda modulação. O ambiente está inclinado 45 graus em relação ao quadro. Eu vou continuando aqui nessas marcações do piso no chão, que é como o observador veria se estivesse em planta. Eu marquei as 4 subdivisões aproximadamente, ainda poderia ter ajustado um pouco mais essas distâncias. A linha do horizonte está no meio do ambiente em termos de altura, o observador está como se fosse a 1,60 m, que cada módulo desse está como se fosse 80 centímetros. E eu vou traçando as linhas, que depois eu até vou refazer um pouco, indo do ponto de fuga 1 para aquelas linhas que estão indo para o lado direito e ponto de fuga 2 para as linhas que estão indo para o lado esquerdo. Eu estou traçando aqui as visuais do observador, uma linha passando por aquele ponto em verdadeira grandeza, que é a representação da planta, que bate no quadro e desce e toca no chão para marcar os distanciamentos dos pisos em perspectiva. E a partir disso eu vou traçando as linhas em perspectiva. O observador está ali no meio, teoricamente era para diagonal desses pisos ser essa linha reta mesmo indo em direção do observador, caso o desenho tenha sido representado com a inclinação de 45% perfeitamente. Então, esses pisos que eu marquei 4, eu estou até estendendo um pouco mais a distância desses pisos para dar a ideia de continuidade, mas eu só vou delimitar mais elementos dentro dessa malha de 4x4. Depois eu resolvi desenhar uma porta que está situado mais ou menos no meio de 2 pisos, que eu marquei com as diagonais, e essa linha está indo para o ponto de fuga 2, que está paralela à parede do lado esquerdo.
Depois eu fui traçando uma posição mais ou menos pelo meio do ambiente, daquele piso de 4x4, e fui subindo lá para o teto, levando com uma linha que está indo para o ponto de fuga, marcando uma linha descendo de uma luminária, e no piso eu marquei um distanciamento que tem aproximadamente metade do espaço desses 4 quadrados, e subi e inscrevi um círculo dentro desse quadrado. Depois eu fui traçando uma janela com altura de 80, subindo até mais 1,60 m, e a profundidade da parede. Depois eu poderia ajustar um pouco mais quando eu estivesse com o alinhamento final. E eu tracei uma mesa começando nos cantos daquela projeção que eu usei para fazer a luminária. A altura eu estou transferindo lá de trás, como se fosse 80 centímetros de altura, e puxando com os pontos de fuga para chegar na posição que eu quero. Eu posso pintar por cima para diferenciar isso um pouco mais do piso e do que já foi desenhado antes. E ainda poderia pensar que essa modulação de 80 por 80 são os pisos muito grandes. E eu poderia dividir tudo pela metade para fazer uns desenhos como se fossem cerâmicas de 40 por 40 centímetros. E a partir disso, de eu ter traçado isso para os outros ambientes, para os outros pisos, eu fiz isso pelas diagonais às vezes e às vezes por uma modulação que já tinha sido marcada por causa da mesa. Eu posso ir pintando isso até que é uma maneira de diferenciar esse piso em perspectiva das linhas de baixo que serviram para a construção da perspectiva. Eu poderia ainda pintar um pouco aquela parede de trás, que talvez ali tivesse um pouco mais escuro. Poderia testar se eu conseguiria fazer uma ideia de sombra da luz da luminária. E vocês podem ir pensando em outros objetos a mais ou pintando isso com outras cores, embora as cores não sejam obrigatórias. É isso. Nesse segundo exercício, com 2 pontos de fuga, a gente vai fazer o processo um pouco diferente. O objeto ele está inclinado mais ou menos a 60, 30 graus do quadro. Então, o observador não fica no meio da folha. E aí vocês vão ter que ver como ajustar essa posição do observador para essa distância do quadro caber na folha, essa linha na direção do objeto batendo no quadro. O quadro eu estou desenhando mais em cima e eu estou colocando a planta do bloco atrás do quadro. Então, só tenho um local de verdadeira grandeza, que é onde o objeto está tocando no quadro. E aí, tudo que a gente vai desenhar abaixo, para trás, vai estar diminuindo. Vou colocar aqui o tamanho, a altura do observador, como se fossem 3 medidas. E as distâncias do objeto é mais ou menos uma proporção, né? Se um lado tem 2, no outro lado tem 2, mas está dividido aqui. Uma parte é uma rampa, outra parte é um plano mais alto. E atrás tem uma outra parte aqui atrás, numa altura um pouco mais baixa. Estou medindo aqui meio, como se fosse um meio em relação a essas outras distâncias de altura, totalizando em. Então, eu estou marcando essas alturas em verdadeira grandeza no local onde o objeto está tocando no quadro. E aí, a partir disso, eu vou aqui no chão. Essa linha aqui vai para aquele ponto de fuga, o outro vai para o outro ponto de fuga. E a partir disso, eu vou traçando as alturas, puxando uma linha na altura em verdadeira grandeza, indo para trás e aí vendo até que ponto
eu consigo ver. Então, esse aqui é o começo da rampa, ali é o final daquele bloco que está na altura de 1,50. Depois eu vou traçar aquele fundo, e aí o ponto de encontro aqui é uma rampa. Essa linha da rampa não está indo para a fuga no horizonte, ela estaria indo mais para cima, porque ela não é uma reta horizontal. Então, eu preciso encontrar os dois pontos de início e fim para conectar esse é o plano. Depois eu vou traçando essa parte que está mais alta. E todas essas profundidades eu encontrei traçando uma linha do observador até aquele canto e puxando para baixo. E aí eu vou traçando as vias que estão indo para um lado ou para o outro, as linhas do objeto. Depois eu posso pintar, por exemplo, os planos que estão na mesma direção, numa mesma cor. Espero que tenha sido interessante para vocês e obrigada pela atenção.